Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao terceiro dia da Academy Open Week 2024. Este ano, temos mais uma vez as presenças da doutora Constança Urbano de Sousa e da doutora Mónica Farinha. Recordo-me bem, não sei se recordam, o ano passado fiz um repto para estarem presentes nesta edição e cá estamos nós, um ano depois, a falar das migrações internacionais na área da mobilidade. Agradecer mais uma vez a vossa disponibilidade. Este webinar que surge no âmbito de uma pós-graduação em Direito das Migrações da Autónoma Academy, que tem como coordenadora a doutora Constança Urbano de Sousa e a doutora Mónica Farinha como docente. Constança Urbano de Sousa, ia pedir por favor então que apresentasse a nossa convidada, ainda que nós na Autónoma Academy a conheçamos muito bem, e para darmos início então a este webinar. Muito obrigado e até já. Muito bem, muito obrigada, André. Bem, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos aqueles que se inscreveram e estão presentes neste webinar. Como o André disse, é, no fundo o lançamento, se quisermos, da nossa pós-graduação em Direito das Migrações, que se realiza já desde 2018, todos os anos na Autónoma Academia. Eu sou a sua coordenadora, eu chamo Constança Urbano de Sousa, sou professora da Universidade Autónoma de Lisboa e também leciono Direito das Migrações no âmbito da licenciatura e coordeno esta pós-graduação. A professora Mónica Farinha, que também está aqui presente, é uma das nossas docentes que tem a incumbência, se quisermos, de ensinar um ramo especial do direito das migrações, que é o direito de asilo, que tem como foco uma especial categoria de migrantes, que são aqueles chamados migrantes forçados, ou seja, aquelas pessoas que não podem regressar ao seu país de origem, que são forçadas a sair dele, porque aí, por exemplo, são vítimas de uma perseguição relevante ou de um tratamento desumano e degradante e, portanto, têm o direito à proteção, o que implica o direito a entrar e a viver no território nacional. E estão sujeitos a um procedimento completamente distinto, se quisermos, do procedimento da imigração dita voluntária, ou seja, daquelas pessoas que procuram o nosso país para ter melhores condições de vida, ou para estudar, ou para se reunir aos seus familiares, ou para criar aqui um negócio, etc, etc. E, portanto, vou-vos apresentar aqui o direito das migrações. É um direito em constante evolução. Praticamente todos os anos temos alterações legislativas e o foco desta pós-graduação é, de facto, as migrações e as normas jurídicas que regulam este fenómeno que é transnacional por natureza. É um fenómeno internacional. É claro que nós precisamos de compreender qual é o objeto do direito às migrações, que tem duas subespécies, se quisermos, o direito da imigração e o direito de asilo, que são as migrações internacionais. Por isso, a nossa pós-graduação, começa com dois módulos sucintos que têm a ver com a sociologia das migrações e a economia das migrações, que são também objetos de estudo, mas o foco é o direito das migrações, portanto, a ciência jurídica, que hoje também é muito influenciada, e algumas das suas normas são ditadas pela União Europeia. É o caso do direito de asilo, e em breve, não este ano, não para o próximo ano, mas daqui a 2 anos, já não vamos ter a nossa lei do asilo, como temos hoje. Vamos ter um regulamento da União Europeia, ou dois, que vão regular estas matérias, seja a qualificação das pessoas como refugiadas, o seu estatuto jurídico ou o seu procedimento. Vamos ter, que eu neste momento não tenho grandes certezas, porque já há vários Estados-membros que estão a tentar reverter esta reforma do direito de asilo da União Europeia. Portanto, até lá, isto é só para 2026, até lá temos a nossa lei do asilo que temos que a conhecer. Mas conhecendo como ela funciona, rapidamente aplicamos também os conceitos
são os mesmos e, portanto, e a mesma lógica, se quisermos. Portanto, esta pós-graduação, ela visa dotar as pessoas que tenham interesse, seja ele profissional ou outro, das ferramentas necessárias para a sua prática, que pode ser vária, pode ser desde trabalhar numa associação de apoio aos migrantes, a trabalhar para a AIMA, ou então como advogados, exercendo um mandato para poder tratar destes processos. São processos predominantemente administrativos que têm uma certa complexidade, sobretudo na área do direito de asilo, que é preciso conhecer. E, sobretudo, estamos numa área em que há um grande emaranhado de normas jurídicas que têm aqui uma grande confluência, desde o direito europeu, por isso temos também uma cadeira, uma disciplina de direito europeu. É uma pós-graduação que decorre com aulas teóricas e aulas práticas, e que está sujeita para a sua conclusão também à prestação de provas, como forma que as pessoas têm, se quisermos, que eu acho útil, de mantermos o nosso foco e também já agora estudarmos estas matérias. Ou seja, são as características desta pós-graduação que tem tido muito sucesso, temos sempre muitos alunos, temos que limitar a dada altura as inscrições, sob pena de não termos espaço, não se quer que seja muito massificada, e portanto esta é a pós-graduação que eu aqui brevemente vos apresentei agora. A pós-graduação ela incide sobre algo que hoje, não é só hoje, desde sempre, mas hoje nós vemos com mais intensidade quando andamos na rua, que são as migrações internacionais. Elas são um fenómeno humano, profundamente humano, e que existiu desde sempre, desde a história da humanidade. A história da humanidade é mesmo formada por sucessivos fluxos migratórios desde sempre. E hoje há países que só são como são devido a fluxos migratórios, todo o continente americano, por exemplo, ou a Oceania, que são, a Austrália é o que é devido precisamente às sucessivas vagas de fluxos migratórios que transformaram e formaram, se quisermos, aquela sociedade. E, portanto, eu vou partilhar com vocês uma pequena apresentação das migrações para que tenhamos um bocadinho a noção de que é que estamos a falar. Portanto, eu vou agora partilhar a minha tela. Está aqui a minha apresentação, deixem-me só começar. Portanto, este foi o tema. A professora Mónica Farinha vai-vos falar de uma especial área, se quisermos, das migrações, seja a nível sociológico, seja a nível jurídico, que é o fluxo dos refugiados e daquelas pessoas que têm necessidade de proteção internacional, aquelas pessoas que o seu próprio Estado não cumpre a função básica de um Estado, que é proteger as pessoas. Ou porque não as protege, que as persegue, ou porque deixa que as persigam, que deixa que sejam sujeitas a tratamentos desumanos e degradantes. E, portanto, a pós-graduação, ela incide sobre todo o regulamento jurídico, e é cada vez mais complexo, que regula este fenómeno que é a imigração. Ou seja, o ato de entrar, sair, começa-se por sair, e entrar no território de um Estado para aí fixar a sua residência. E, portanto, a imigração convencional-se em termos estatísticos, que é a entrada e permanência com o intuito de ali ficar pelo menos 12 meses, um ano.
Portanto, não estão submetidos ao direito de imigração, por exemplo, aquelas pessoas que entram num país estrangeiro para ir, por exemplo, passar um fim de semana, 15 dias de férias, qualquer coisa assim do género. Estão sujeitas a algumas regras, sobretudo para transposição de fronteiras, mas não estão sujeitas ao direito da imigração. Existem vários tipos de migrações, consoante, se quisermos, o objetivo do projeto pessoal de cada um, para essa sua decisão de eu vou sair do meu país e vou viver para outro país. As mais frequentes são a imigração económica, ou seja, a procura de melhores condições de vida, trabalho, um trabalho mais interessante. Isso é responsável, se quisermos, por uma percentagem significativa destes movimentos. Familiar, ou seja, alguém que vai para outro país porque o seu marido, a sua mulher, já lá está. Portanto, o chamado reagrupamento familiar. E a terceira grande categoria é as migrações provocadas por razões humanitárias. E aqui entramos num âmbito mais específico que é o asilo, que a professora Mónica vos falará, e que abrange várias formas de proteção. Começar pela mais elementar, que é o reconhecimento de alguém como sendo um refugiado, ou seja, uma pessoa que é perseguida no seu país de origem, ou outras pessoas que, não sendo perseguidas também ao seu país de origem, não podem regressar, por exemplo, porque há aí uma situação de guerra, ou então formas de proteção temporária, como acontece, por exemplo, em relação aos ucranianos que hoje vivem desde 2022 no nosso país, porque fugiram da guerra provocada pela invasão russa na Ucrânia. Dentro do direito das migrações, nós temos várias confluências de princípios, e princípios que são gerais em matéria de imigração. Em primeiro lugar, temos uma coisa que é um paradoxo, se quisermos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos declara que é um direito humano de qualquer pessoa sair do seu país, não é? Portanto, eu tenho sempre o direito de sair de Portugal e regressar a Portugal. Esse é um direito humano básico. Mas, paradoxalmente, e o mundo está dividido em Estados, não há nenhuma norma de direito internacional que imponha um direito à imigração, ou seja, o direito que eu tenho não só de sair, e como o mundo está dividido em Estados, o direito de entrar no território de outro Estado. E isto é um grande paradoxo. E por isso as regras de imigração, ou seja, as regras que definem quando é que eu posso entrar, como é que posso entrar, como é que posso residir, se posso residir no território de um Estado que não é o da minha nacionalidade, são determinadas por cada Estado, se quisermos, e da forma como ele bem entende. Uns são mais liberais, outros são mais restritivos, enfim, e mesmo um mesmo Estado vai tendo evoluções quanto às suas políticas migratórias. Outro grande paradoxo. O direito internacional também reconhece como um direito humano básico que as pessoas possam fugir do seu país quando aí são vítimas de perseguição e possam procurar asilo, ou seja, proteção no território de outros Estados. Mas não há nenhuma norma, se quisermos, que obrigue os Estados a conceder asilo e na forma como pode conceder. Portanto, em direito das migrações, ainda existe o princípio geral de que cada Estado é soberano para determinar e fixar as regras de entrada e de permanência e de residência dos estrangeiros nos seus territórios e de os expulsar, se quisermos. Os Estados apenas têm a obrigação incondicional de aceitar os seus próprios nacionais. Mais ninguém. É claro que este princípio da soberania dos Estados vai sofrendo derrogações. Uma primeira grande derrogação, com a integração de Portugal na União Europeia, há uma especial categoria de estrangeiros, que são os cidadãos da União Europeia,
a quem o próprio direito da União Europeia lhes dá o direito de entrar e residir em Portugal. E aí não estão submetidos às regras de imigração, têm direitos especiais. E a própria proteção dos direitos humanos, aplicada em contexto de imigração, começou a criar para os Estados algumas limitações a esta sua prerrogativa soberana. Muitas vezes impedindo-os de expulsar, por exemplo, o direito a não ser reenviado, expulso para um Estado onde possa sofrer um tratamento degradante, implica para o Estado que não possa expulsar essa pessoa, esse estrangeiro para o território desse Estado. Ou então, o respeito pelo direito à vida familiar de um imigrante pode impor ao Estado a obrigação de aceitar, por exemplo, a sua mulher e os seus filhos menores, limitando a sua prerrogativa de dizer-se que se entra, se não entra, se tem uma autorização de residência ou não tem. Portanto, dentro dos direitos das migrações, nós o que estamos a falar é deste ato praticado por indivíduos, por pessoas singulares, de sair e de entrar no território. E aqui nós distinguimos duas categorias, se quisermos, de estrangeiros: o imigrante e o refugiado, ou a pessoa carecida de proteção subsidiária ou de proteção internacional. O imigrante é aquele que se estabelece num país que não é o da sua nacionalidade, por vários motivos, por um período de tempo durável, portanto não é um turista, e ele está sujeito, se quisermos, à política de imigração dos Estados. Mas há uma categoria especial de imigrantes que são os chamados imigrantes forçados, que são refugiados, aqueles que são perseguidos ou receiam ser perseguidos, ou então correm risco de uma ofensa grave de direitos humanos no seu país de origem, e em relação aos quais os Estados, a liberdade que os Estados têm de dizer se entra, se não entra, se reside ou se deixa de residir, é muito mais limitada em nome da proteção de direitos humanos básicos. Quando nós falamos de imigrações, e sobretudo nos últimos tempos no nosso país, que até agora, até há bem pouco tempo, não era um tema, nós ouvimos agora todos os dias, a imigração está descontrolada, existe excesso de imigrantes, estamos a viver períodos de imigração maciça sem precedentes e por aí fora. Portanto, nós muitas vezes temos que olhar para este fenómeno, sim, é um fenómeno que aumentou em termos absolutos, mas também a população mundial aumentou. Agora, não é um fenómeno tão massificado como isso. E quando nós vimos as estatísticas, eu tenho aqui as últimas estatísticas da OIM, da Organização Internacional para as Migrações, continuamos a concluir que a esmagadora maioria das pessoas não migra. Portanto, esta noção que nós temos que o norte global, onde nós nos inserimos, está a ser invadido pelo sul global, não corresponde à realidade. Há apenas 3,6% da população mundial vive fora do seu país de origem. Migrou, transpôs uma fronteira e foi viver para outro país. É claro que existe um número aqui muito preocupante, que aumentou imenso, que é o número de refugiados no mundo, que hoje temos cerca de 35 milhões, e provavelmente agora que estamos aqui a falar já são mais. Portanto, esta é a primeira ideia que eu vos queria transmitir. Quais são as principais regiões de destino? Para onde é que as pessoas migram? Migram sobretudo para a Europa e para a Ásia, que têm mais ou menos o mesmo número de migrantes, ou seja, internacionais. Mas mesmo a África é um continente de destino de fluxos migratórios muito significativos.
As migrações sul-sul são muito significativas, portanto, não há esta coisa de que as pessoas vão do sul para o norte. Não, vão do norte para o norte, do sul para o sul, do sul para o norte e também do norte para o sul. Um outro dado muito importante e que faz pensar que esta ideia que muitas vezes se tem que este é um fenómeno que é parável, que é possível limitar, é este dado, que é um dado que nos dá a perceber qual é o impacto económico das migrações internacionais hoje. E basta ver a desproporção que há entre o aumento do número de migrantes e o aumento das remessas que estes imigrantes enviam para os seus países de origem. Em 2022, o Banco Mundial, que é o Banco Mundial que faz estas estatísticas, estimou que as remessas dos migrantes para os seus países de origem representavam 831 mil milhões de euros. Há países na África em que 40% do seu PIB é composto por remessas dos imigrantes. Portanto, esta ideia também que peregrina, vamos agora fazer ajuda ao desenvolvimento para que as pessoas não saiam dos seus países de origem e fiquem lá, melhorando as suas condições de vida, é uma ideia que é muito pouco execuível, porque se compararmos muitas vezes quanto é o montante das remessas dos migrantes com o montante da ajuda ao desenvolvimento, a ajuda ao desenvolvimento é uma gota d'água no PIB de muitos países, mesmo que seja uma boa ajuda. É. Outra questão que é só para desmistificar, nós temos sempre a ideia que os principais países de destino hoje são e continuam a ser os países europeus. Sim, há alguns países europeus que são principais países de destino. Principal, Juliana, pode fechar o seu microfone. São os Estados Unidos, mas nós vemos aqui outros países como a Rússia, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, são talvez dos países que, então, isto em termos absolutos, em termos relativos, os Emirados Árabes Unidos têm 80% da sua população é imigrante. Em termos relativos, estaria sempre em primeiro lugar. E os países de origem, esta ideia que muitas vezes temos que vêm da África, não, nós podemos percorrer a lista dos 20 e não encontramos nenhum país africano. Vêm de muitas outras proveniências. A Índia, em primeiro lugar, o Afeganistão. Aliás, eu pus aqui os 10-10, e se virem nos países de origem, não está nenhum país africano. Portanto, esta imagem que nós às vezes temos, muito propagada pelos meios de comunicação social, que o continente africano está a invadir a Europa, não corresponde à realidade. Agora vamos do nível macro para o nível mais regional. Migrações para a União Europeia. Quais são, neste momento, em 2023, final de 2023, que são as últimas estatísticas do Eurostat, na União Europeia havia 27 milhões de nacionais de países terceiros, ou seja, de pessoas que não são cidadãos da União Europeia a residir. Ou seja, apenas 6,1% da população. E quais são os 5 Estados-membros com a maior percentagem de imigrantes, ou seja, de não nacionais na sua população? O Luxemburgo, à cabeça. 47% das pessoas que vivem no Luxemburgo não são luxemburgueses. Mas Malta, Chipre, Áustria, Estónia são talvez os países, de acordo com o Eurostat, que têm maior percentagem de imigrantes na sua população. E quais são o top 10 das nacionalidades que receberam, por exemplo, a autorização de residência no território dos Estados-membros em 2023? Temos a Ucrânia, a Bielorrússia, a Índia, Marrocos, Síria, Turquia, Rússia, China, Brasil, Afeganistão. Síria e Afeganistão, por razões óbvias, são pessoas que fogem também dos regimes que lá existem. Dentro destas pessoas todas que receberam
autorizações de residência, também tivemos um crescimento muito acentuado daqueles que pediram asilo, proteção, e que vêm de países como a Síria, o Afeganistão, a Venezuela e a Colômbia, e que, sobretudo, pedem asilo em países como a Alemanha, a Espanha, a França e a Itália. Portugal nunca aparece nestas estatísticas, quer dizer, eu não vou pôr todos os 27 Estados-membros, porque senão apareceria seguramente, mas aparece cá em baixo, não é? Aqui nos pedidos de asilo aparece, vai quase em último lugar, se der, não, em último lugar não aparece, mas aparecerá muito próximo da causa. Portanto, esta é a realidade das migrações para a União Europeia, portanto, não é assim uma coisa muito maciça como isso, não é? Portanto, não, sim, aumentaram bastante, mas daí a uma invasão, quer dizer, ainda falta bastante. E agora vamos para Portugal. Portugal transformou-se definitivamente num país de imigração e continua a ser um país de emigração, ou seja, entram uma série de pessoas, mas também saem muitos portugueses. Embora tenhamos nos últimos anos um chamado saldo migratório positivo, ou seja, são mais aqueles que entram do que aqueles que saem. E é verdade que aumentou muito o número de imigrantes ou de pessoas que escolheram Portugal para residir. E basta ver que desde, sei lá, desde 2010 até 2023, mais do que duplicou o número de estrangeiros a residirem em Portugal. E esta é uma tendência que existe e que vamos continuar a ter, até porque muitos setores da nossa economia dependem estruturalmente do trabalho dos imigrantes que escolhem o nosso país. Nós não teríamos turismo, nem agricultura, nem pesca sem o trabalho dos imigrantes. Esqueçam os vossos morangos, ou as vossas framboesas, agora estes mirtilhos, o peixinho, a sardinha, ou sei lá mais o quê, que todos gostam de comer. Se não forem os imigrantes a irem para os barcos de pesca, não tanto para a sardinha, mas para a pesca mais tradicional, que também é mais dura, nós não teríamos a pescada, o bobalinho, essas coisas todas que os portugueses dão muito valor quando chega a hora de ir para a mesa. E, portanto, é essa a verdade. O restaurante, a hotelaria, o setor do turismo, a construção civil. E, portanto, é muito o mercado de trabalho que regula, se quisermos, este fenómeno. É uma questão de procura e de oferta. Quais são as principais nacionalidades da população estrangeira a residir em Portugal? O Brasil. Em primeiro lugar, são aqueles que nós temos uma imigração muito ainda, com fluxos migratórios muito originários dos países de língua oficial portuguesa, mas cada vez mais diversificados. Já temos de latitudes muito mais distantes, como a Índia, como o Bangladesh, como o Nepal, e portanto que também procuram no nosso país melhores condições de vida. Em proteção internacional também temos registrado nos últimos anos um aumento muito significativo do número de pessoas que pedem proteção internacional em Portugal. Há uns anos, a nossa média era 100, 150, 200 pedidos de asilo por ano. E hoje estamos acima de 2.500, só no ano 2023. E, portanto, esta é uma área, este é o universo, se quisermos, de pessoas que nós, com a pós-graduação de Direito das Migrações, tentamos, se quiser, ajudar, dando-lhes ferramentas para que as pessoas possam ajudar os outros a moverem-se neste emaranhado, se quisermos, de regras que existe. É uma área muito regulada, com bastante burocracia e que necessita de algum conhecimento. Portanto,
A nossa pós-graduação ela vai incidir sobretudo em vários no direito, para além do direito europeu, que a professora é a professora Ana Rita Gil, da Faculdade de Direito de Lisboa. Nós vamos focar-nos no direito de imigração, tal como resulta da nossa lei de imigração, que foi alterada por último, agora há muito pouco tempo, em junho de 2024. E é esta lei que nos diz quais são as condições que um estrangeiro tem que ter para entrar, ficar 3 meses ou mais tempo, residir, se for caso disso, quais são os procedimentos para o afastar, ou seja, expulsar, e quais são os procedimentos. Portanto, é a chamada Lei de Imigração ou de Estrangeiros, que é uma lei bastante complexa. Porquê? Porque, já sofreu desde 2007 15 alterações que a descaracterizaram. Já perdeu muito da sua sistemática, porque vão sendo introduzidas e revogadas disposições, enfim. Mas é ela que temos, e é nela que temos que trabalhar. Depois temos regimes especiais. Esta é a lei geral, se quisermos. E depois há a lei especial, os regimes especiais que prevalecem sobre a lei geral, sem prejuízo da sua aplicação subsidiária. Em primeiro lugar, temos aqueles estrangeiros que não são imigrantes ditos voluntários, mas que são aquelas pessoas que o Estado português tem a obrigação de proteger. Porque nos seus países de origem são perseguidas, porque no seu país de origem há uma situação de guerra, porque no seu país de origem podem sofrer um risco de tratamento desumano, cruel ou degradante. E essas pessoas, elas estão sujeitas a um procedimento completamente diferente daquele que é aplicável aos outros imigrantes. E, portanto, o seu estatuto, se quisermos, como entram, como residem, quais são os direitos que têm, etc., e todo o procedimento que têm para a definição do seu estatuto está numa lei especial, que é a lei do asilo. E depois há uma categoria muito especial de estrangeiros, que são aqueles que têm um direito de entrar e residir no nosso país, preenchidas que estejam determinadas condições, que são os cidadãos da União Europeia e os membros da sua família, independentemente da sua nacionalidade, bem como os membros da família estrangeiros, nacionais de um país terceiro, de um cidadão português. E estes também estão sujeitos a uma lei diferente, que é a Lei 2016, a Lei 37 de 2006, que também tem um regime especial. E tudo isto nós vamos estudar no direito, na pós-graduação em Direito das Migrações. Também existe um módulo, não falei nele, que está a montante e ajudante desta matéria, que é o direito da nacionalidade. A montante, porquê? Porque quem for português nunca está sujeito a nenhuma lei destas. Ponto final. Só os estrangeiros, só os não portugueses é que estão submetidos a estas leis. Mas também na nossa lei existem várias possibilidades para os estrangeiros adquirirem a nacionalidade portuguesa. Porque casaram com português, porque se naturalizaram, etc. E, portanto, quando eles adquirem a nacionalidade portuguesa, pumba, nesse mesmo dia, deixam de estar submetidos a esta legislação. Por isso, o direito à nacionalidade também faz parte desta pós-graduação, embora não faça parte integrante, se quisermos, do direito das migrações. É um direito completamente diferente, responde apenas à questão de saber quando é que uma pessoa tem o vínculo jurídico da nacionalidade com o Estado português. E a lei da nacionalidade é uma lei materialmente constitucional, é ela que define o que é o povo português. Mas está a montante, como eu vos disse, e a jusante de todas estas matérias. Quem for português à luz dessa lei não está sujeito a este direito. E quem deixar de ser estrangeiro à luz dessa lei da nacionalidade, deixa também
e transforma-se em português, deixa de estar submetido a estas normas. E, portanto, é isto que nós vamos estudar: a entrada, a permanência e nacionais de países terceiros. Há várias, para a permanência existem várias regras e vários requisitos. E a forma de nós termos um quadro, se quisermos, mental mais esclarecido, é pensarmos que existem, para além, 3 períodos de tempo temporais que são relevantes. O caso de uma pessoa que apenas pretende ficar aqui até 3 meses, aqueles que pretendem ficar aqui de 3 meses a 1 ano, e de 1 ano em diante, não se sabe quanto tempo. E para todos estes períodos temporais há regras diferentes. Há regras para aqueles que querem ficar até 90 dias, há uns que têm que ter visto de curta duração, outros estão isentos disto. Se querem ficar acima de 90 dias até 1 ano, eles têm que ter um outro tipo de instrumento, têm que vir com visto de estada temporário, ou com visto para procura de trabalho. Mas se querem vir residir em Portugal, ou seja, fixar residência para aqui estudar, para aqui viver com os seus familiares, para aqui ter um trabalho, etc., etc., então devem vir com visto de residência e uma autorização de residência, sem prejuízo dos vários regimes de regularização que também existem. Há um que deixou de existir desde junho deste ano, que é o da manifestação de interesses, mas ele ainda prevê muitos outros mecanismos de regularização que vão permitir, se quisermos, a uma pessoa obter uma autorização de residência. E para que um estrangeiro resida legalmente em Portugal e seja residente legal, tem que ter a tal autorização de residência. Como a vai obter? Depende de muitas condições que estão especificadas na lei, dependendo muito do objetivo da sua estada. Ou seja, ele quer residir em Portugal para fazer o quê, no fundo? E dependendo daquilo que ele quer fazer, há regimes para cada tipo de situação. E, portanto, estas eram mais ou menos em traços gerais aquilo que vamos, no fundo, estudar na pós-graduação, com detalhe, naturalmente, na pós-graduação de Direito das Migrações. Estou disponível para perguntas, se tiverem. Se não tiverem, passaria a palavra à professora Mónica Farinha, que nos falará de uma realidade que é uma realidade triste, mas que é a realidade que vivemos, e que é a questão da proteção dos refugiados. Portugal, volto a sublinhar, é cada vez mais procurado por pessoas que querem ser protegidas pelo Estado português. O número de pessoas que chegam a Portugal e pedem proteção está a aumentar. E também essas pessoas precisam de ajuda, se quisermos, e precisam de pessoas que saibam destas matérias para as poder aconselhar dentro de um procedimento administrativo. Pode ser muito tortuoso. Portanto, Licença, Constância, eu gostaria de fazer uma pergunta. sim, Dentro da pós-graduação, a gente vai entender, né, claro, o direito das migrações na Europa, num geral, ou você mais direcionado para Portugal? vai ser mais direcionado para Portugal por uma razão muito simples, Martina. Uhum, Embora exista, nomeadamente em matéria de vistos de curta duração, e vão ter uma disciplina sobre isso, e em matéria de controlos de fronteiras, regras que são europeias, uhum, o direito de imigração, propriamente dito, ainda é profundamente nacional, ou seja, decorre de normas jurídicas que cada Estado tem. Dentro destas normas jurídicas, para alguns objetivos já existem regimes harmonizados, mas os Estados têm aqui muita margem
de apreciação, se quisermos, e alguma discricionariedade na concretização. Há regimes jurídicos que são completamente diferentes de Estado para Estado, por exemplo. Uhum. Como é que eu vou residir em Portugal para poder trabalhar? Isso é exclusivamente regulado pelo direito português. Sim. E as regras do direito português são completamente distintas da do espanhol, da do alemão, do francês e por aí fora. Uhum. Portanto, e aquilo que nos focamos é no direito português, sobretudo. Tal como o direito da nacionalidade é profundamente nacional. Não há normas europeias sobre isso. Certo, obrigada. Doutora, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Doutora, por gentileza, antes já queria agradecer. Tá mais uma vez aqui, fui seu aluno, a senhora se lembra. Doutora, essas alterações que estão a ver na lei da nacionalidade, nomeadamente revogando alguns artigos, põe em causa alguma segurança jurídica no âmbito das pessoas que já estão aqui, uma revogação que foi de um dia para a noite, né? O artigo 88, Isso não foi na lei da nacionalidade. Foi foi na lei Foi na 34/2007. lei, na lei de imigração. Foi a revogação do artigo 88, número 2 e 89, número 2, que deixou de existir a partir daquele dia a possibilidade de quem estivesse já em Portugal a trabalhar, mas ainda, ou ainda não a trabalhar, mas estivesse em Portugal, a poder obter uma autorização de residência por essa via. Hoje foi revogado, no caso, esse artigo, Foi e do assim dia para a colocou noite, sim. de um dia para a noite, foi mesmo de um dia, Sim. foi uma coisa rápida, uma velocidade. Foi do dia para a Geralmente, noite. o que nós aprendemos é que assim, existe uma questão, e eu acho que isso está a ser discutido, inclusive, na Assembleia da República, sobre uma questão de disposição transitória. O facto de que pessoas que já estavam aqui antes dessa lei. Isso pode ser que venha a ser introduzida, essa discussão está a ser feita, mas ainda não existem nenhum projetos especiais. No entanto, todas estas pessoas que já estão a trabalhar em Portugal têm também uma possibilidade de regularização, que é através do artigo 123, e o regulamento prevê que, como causa humanitária, que estejam inseridos no mercado laboral há 12 meses. No entanto, qual era a diferença entre a manifestação de interesse e o 123? O 123 releva de um poder puramente discricionário das pessoas, do Estado. As pessoas não têm direito a. E, portanto, aqui o Estado age no uso de um poder discricionário e não de um poder vinculado. Pronto. Também, Isso vai ser mais discutido isso nessa pós-graduação, aprofundado esse claro, tema. claro. As ações emergentes que pode ser feito no âmbito da resolução desses problemas, porque para mim é um problema. Então, colocaram essas pessoas à margem da ilegalidade, no caso, digamos assim, né, da irregularidade, e não tem. Essa divulgação não permite às pessoas aquele mecanismo que tinham de regularizar a sua situação administrativamente, ou obter uma autorização de residência, e, portanto, estão em situação irregular, com tudo aquilo que implica estar em situação irregular, a começar pela possibilidade de um processo de afastamento. Uhum. Tá bem, professora, muito obrigado Gislailson, não sei. Ok, olá, boa noite, professora, espero que esteja bem, aos que estão cá Sim. também. Pronto, não vou especificar muito em um contexto específico, acredito que na pós-graduação vai aparecer caso específico e tudo mais, mas, professora, bom, principalmente da minha área, da questão da sociologia das migrações, que eu também vi que tem na pós-graduação a presença do professor Rui Pires do Esquité, mas Sim, muito bem. Ok, muito bem. Neste caso, existe sempre uma dúvida, não é isso? Entre o que seria, quando é que uma pessoa é considerada um migrante ou quando é que uma pessoa é considerada que está em processo de mobilidade. Então, a minha pergunta é para a professora. Mobilidade e, por exemplo, migrações, neste caso, constitui-se uma outra
ou quando é? Por exemplo, no meu contexto, a minha linha de investigação nas migrações é muito dos estudantes palopes que vêm para cá, para Portugal. Muitos teóricos, sociólogos, identificam que eles não estão no processo de migração, mas sim no processo de mobilidade acadêmica. Então, quando é que é migrações, quando é que é mobilidade? Desde já agradeço pela atenção e, pronto, em breve estaremos juntos nessa pós-graduação, tá bem? Certo. É assim, mobilidade é sempre esse processo de as pessoas saírem do seu país de origem e irem para outro país de origem. Agora, os estudantes que estão em processo de mobilidade, tudo depende. Se vêm ao abrigo daqueles programas por 3 meses, 6 meses, etc., têm regras diferentes daqueles que vêm, por exemplo, estudar e fazer aqui, concluir uma licenciatura, ou um mestrado, ou um doutoramento, ou o que quer que seja, ou mesmo uma pós-graduação. E, portanto, há regras específicas, e para o direito da imigração, aquele estudante que vem para Portugal fazer uma licenciatura de 3 anos, por exemplo, é um processo migratório. E, portanto, ele vem fixar aqui a residência para poder fazer a sua licenciatura. E tanto é um processo migratório que a própria lei prevê, por exemplo, bypasses, ou seja, o estudante vem, faz a licenciatura e quer ficar a trabalhar, ele não precisa de fazer todo um processo jurídico novo, tem a possibilidade de transitar de uma autorização de residência para a outra, por exemplo. Mas, à luz do direito, no fundo, tudo o que seja mobilidade com o objetivo de permanecer por mais de 1 ano será um processo imigratório. Ok, professora, muito bem. Então, neste caso, por exemplo, os estudantes que vêm ao abrigo do Erasmo, né, isto de 3 a 6 meses, estudantes estão em processo de mobilidade. Sim, mas a própria lei tem e prevê esse tipo, por exemplo, um estudante que venha ao abrigo de um programa Erasmus e que venha de fora da União Europeia, porque esses não precisam de ter um processo migratório, eles precisam apenas de vir, não é? Não têm que ter autorizações de residência, nem vêm à AIMA nunca. Mas que venham, por exemplo, de Cabo Verde, por exemplo, ao abrigo de um Erasmus Mundus, que lhes permite estar aqui 6 meses, eles têm sim que preencher alguns requisitos formais que estão previstos na nossa lei de imigração. Ok, professora, muitíssimo obrigado, está bem? Tem que vir, por exemplo, com visto de estada temporária neste país. Pois, tem que ter o visto de estudo, ok, obrigadinho. De estada temporária, não existe visto de estudante, nem visto de trabalhador, nem nada. Isso é uma coisa que vem na comunicação social, mas não existe isso. Mais questões? Então, eu vou passar então a palavra à professora Mónica Farinha. Professora Mónica? Olá, eu estou aqui, peço desculpa de estar sem o vídeo ligado, mas eu ainda estou no Conselho Português para os Refugiados e aqui a net está um bocadinho instável e, portanto, é por isso que não me conseguem ver, mas eu estou aqui, garanto que sim. Eu agradeço a introdução da professora Constança e agradeço também, claro, a vossa presença aqui para ouvir falar acerca destas matérias que são tão interessantes. Como a professora Constança referiu, eu tenho a responsabilidade de falar do tema Direito de Asilo e Proteção Internacional na pós-graduação, nesta pós-graduação, e como se viu também pela apresentação da professora Constança, estamos a falar de um tema que é muito complexo e para o qual não há respostas simples. Não deixa de ser um tema atual, também como deu para perceber pela apresentação da professora Constança, e é muito interessante de estudar e de analisar, porque é muito relevante para todos, não só por razões históricas, mas também por razões políticas, razões estratégicas, razões geográficas, razões de direito, mas também de direitos humanos, razões sociais e razões económicas. Portanto, é um tema que acaba por ser transversal a todos estes aspectos. É um tema diretamente relacionado com a mobilidade, tal como refere o título de hoje, relaciona-se com os movimentos internacionais das pessoas que têm
enfim, que pretendem ver garantida a proteção quando dela têm necessidade. Eu, de uma forma um bocadinho simplista, creio que relativamente à pergunta que o colega que falou anteriormente referiu, eu via, se calhar, a questão entre o processo de mobilidade e o processo de migração de uma forma um bocadinho mais simplista, porque o processo de mobilidade está muito associado ao movimento que é efetuado, ao passo que o processo de migração tem, para além do movimento, tem também uma intenção, que tanto pode ser de proteção, pode ser de melhoria de vida, de procura de trabalho, de estudo, enfim, é um processo, digamos, até mais pessoal, porque tem em conta estas necessidades e estas intenções por parte dos migrantes. Conseguem ver a apresentação, certo? Eu queria só colocar isto aqui assim, ótimo. Então, antes de enquadrar os objetivos que se pretende com este módulo, eu gostaria de chamar a vossa atenção para as imagens que vêem na apresentação. Então, são 3 fotografias. A de cima é da segunda metade do século XX e é de 1999, quando 1 milhão de civis foram forçados a sair do Kosovo. E a imagem que vem é uma série de refugiados a atravessar a fronteira para a Macedónia. A imagem do meio pertence à primeira metade do século XX também, e é uma imagem quase típica da Segunda Guerra Mundial, e é um grupo de refugiados a ser instalado ou a ser reinstalado na década de 40 noutro país que não num país europeu. E finalmente a foto em baixo é da primeira metade do século XXI e é uma foto de Kharkiv, na Ucrânia, e no fundo é também um processo de fuga e uma organização das pessoas para fugirem, neste caso de comboio, para fora da Ucrânia, por causa da invasão da Rússia. Muitas outras imagens podiam ser aqui apresentadas, mas o que eu gostava de chamar a atenção é que todas estas imagens se situam na Europa. Isto porque existe aquela ideia que a Europa apenas acolhe refugiados, mas, como se vê, a Europa também foi e é, até certo ponto, geradora de refugiados. Há uns anos atrás, claro que ninguém imaginaria que a imagem de Kharkiv seria possível. Todavia, aquilo que nós conhecemos hoje como o sistema de proteção internacional ou o sistema de asilo é derivado exatamente a acontecimentos que aconteceram na Europa durante o século XX e que vocês certamente conhecem. A Primeira Guerra Mundial, a Guerra Civil Espanhola, a Guerra nos Balcãs, todos estes acontecimentos levaram a que fosse necessário encontrar aqui um enquadramento para aqueles que tinham que fugir dos seus países, porque estes não garantiam proteção. Assim, o conceito de proteção internacional acompanha e, no fundo, é criado com base na história e nos acontecimentos do século XX. Os objetivos da pós-graduação são estes: é adquirir uma visão global que seja simultaneamente teórica e prática, sempre que possível recorrer a casos práticos, do enquadramento e dos desafios atuais no domínio da proteção internacional, asilo e refugiados. Conhecer o enquadramento jurídico e institucional da proteção internacional, analisar e refletir acerca de conceitos essenciais e identificar respostas para as problemáticas específicas dos refugiados. Ora, tendo por base estes objetivos, os temas a analisar e que vamos ver melhor seguidamente, são divididos em 4 áreas: a proteção internacional, a determinação da proteção, a proteção em Portugal e que soluções.
Como a professora Constança referiu, a proteção internacional surge quando há falhas na proteção nacional. Isto porque proteger a sua população é uma das regras primárias do Estado. E assim, a proteção internacional é uma substituição temporária pela comunidade internacional da proteção nacional que determinado país não quer garantir aos seus cidadãos porque não pode ou porque não quer. E é nesse momento que a comunidade internacional tem o dever de se substituir e reconhecer essa situação. Este é o primeiro tema que iremos analisar no âmbito destas diferentes vertentes. A vertente institucional, que ocorre através do estabelecimento de organismos com mandato específico de assistência e proteção aos refugiados. Desde 1950 é o Acnur que tem esse papel. Mas os Estados têm também aqui um papel relevante que decorre também desse conceito de cooperação internacional. E também porque, obviamente, o Acnur não pode e nem consegue exercer o seu mandato sozinho. Claro que também tem aqui um pequeno papel, por comparação com o Acnur, organizações, e neste caso organizações nacionais como o Conselho Português para os Refugiados. E nesta temática mais institucional, iremos analisar o Acnur, o mandato e qual a evolução do seu mandato. Por outro lado, iremos também estudar a vertente jurídica, que, tal como o nome indica, tem a ver com os instrumentos convencionais, domésticos, etc., que definem o conceito de refugiado e o seu estatuto jurídico. Sendo que os principais documentos são a Convenção de Genebra de 51 e o Protocolo de Nova Iorque de 1967, que vai eliminar algumas limitações temporais e geográficas, e aqui iremos analisar a definição de refugiado, se houve evolução nesta definição, mas também soluções regionais, como aquelas que existem em África, na América e na Europa. As soluções regionais são sempre soluções interessantes porque acabam por refletir necessidades específicas e contextos de cada região e complementam o regime internacional de refugiados. É como se a definição de refugiado se mantivesse, mas há adaptações regionais a essa própria definição. A verdade é que este tipo de soluções regionais permitem flexibilidade, permitem ultrapassar obstáculos, porque, como imaginam, sendo que aqui está em causa negociação entre Estados, portanto, entre diversos poderes soberanos, é sempre mais difícil chegar a um consenso generalizado de que um consenso regional ou regionalizado. Existem dois exemplos destas soluções regionais, que são a Convenção da OUA, relativamente à África, de 1969, e a Declaração de Cartagena, de 1984, que tem sobretudo a ver com a América Central e a América do Sul, e são soluções muito, muito interessantes. A Europa é aqui também interessante de analisar, porque é uma área que acaba por ser complexa, porque coexistem dois atores que têm impacto nesta matéria da proteção. Por um lado, a União Europeia e todo o esforço de harmonização de legislação, e por outro, o Conselho da Europa. E claro, como a professora Constança referiu, estamos nesta fase um bocadinho tremida relativamente ao Pacto Europeu para as Migrações e Asilo. Claro que não são apenas estes documentos que protegem os refugiados. Todos os instrumentos de direitos humanos têm também essa função, porque acabam por interpretar, reforçar, complementar o conceito de proteção internacional. E, claro, também a jurisprudência e depois as legislações nacionais. Por isso, a vertente jurídica, no âmbito do direito de asilo, é muito concentrada na Convenção de Genebra e no protocolo, mas depois é acompanhada de todo o acervo de instrumentos de direitos humanos. Words Matter tem a ver, sobretudo, com a definição de refugiado e comparação com outros conceitos.
Um colega já referiu a questão de refugiado relativamente a migrante económico, por exemplo. A professora Constança falou de migrações forçadas e de migrações voluntárias, e apesar de relativamente ao tema do direito de asilo haver aqui um corpo muito sedimentado de instrumentos internacionais, a verdade é que nem sempre existe uma utilização correta dos conceitos. E isto é importante porque, quando se discutem as migrações, e é um tema que agora é muito discutido, é importante utilizar corretamente os conceitos e ter informação correta, por exemplo, aquela que a professora Constança estava a referir, a informação estatística que a professora Constança estava a referir, são informações muito importantes, precisamente para que a discussão decorra de forma informada e, portanto, de forma construtiva. Depois, esta questão dos grupos particularmente vulneráveis. A vulnerabilidade é algo que se associa aos refugiados, e a verdade é que, independentemente do género, da idade, dos motivos que os levaram a sair do seu país de origem, todos devem ter os mesmos direitos de proteção. Mas nem todos enfrentam os mesmos problemas. E esta vulnerabilidade, que é um tema até bastante abrangente, pode decorrer de inúmeros fatores, da situação do país de origem que os levou a fugir, da situação que enfrentam durante o processo de fuga, e muitas vezes o processo de fuga é ainda mais perigoso, ou pode ser mais perigoso do que as situações que deixaram nos seus países de origem, e finalmente a situação que enfrentam depois no país de acolhimento. E tudo isto pode afetar as pessoas de forma muito diferente. Falo aqui das mulheres e das crianças, não porque, obviamente, a violação das mulheres e das crianças não ocorra em maior escala, mas porque se tratam de alvos mais fáceis de atingir, e também, como sabem, são muitas vezes utilizados como táticas de guerra e expostas a violência que são muito específicas e que, obviamente, são enquadrados também no âmbito da proteção. A Lei Nacional descreve a vulnerabilidade de forma casuística, e um aspecto importante que eu gostaria aqui de deixar muito marcado: a vulnerabilidade dos refugiados não é uma vulnerabilidade permanente, é um estado durante todo o processo e que depois evolui à medida que vão ganhando autonomia, vão ganhando segurança, e, portanto, não é algo que acompanhe de forma permanente um refugiado. A determinação de proteção no fundo, o segundo tema que vamos analisar. Chamo a vossa atenção para este póster, que é um póster do Acnur, é uma campanha que usou bonequinhos Lego na década de 80, que na prática aquilo que quer representar é que todos podemos ser ou vir a ser refugiados, e daí o tema Spot the Refugee. Depois de saber quem é que pode ser qualificado como refugiado, isto é, depois de conhecer o conceito de refugiado, é preciso perceber de que forma e qual é o processo para que tal venha a acontecer. No Estatuto do Acnur de 1950, na Convenção de Genebra de 51, não se encontram quaisquer normas quanto aos procedimentos legais relativos à determinação do Estatuto de refugiado, e também quais as garantias a observar no âmbito desse procedimento. Isto porque os Estados reservaram para si a escolha dos procedimentos para determinar a proteção, como forma de reforçar a sua soberania. O direito de asilo vai sempre viver deste equilíbrio entre o princípio da soberania e os direitos humanos, e é uma espécie de dança permanente que os Estados, sobretudo os Estados, tentam controlar.
Obviamente, o facto dos Estados reservarem para si o procedimento não significa que se trate de um domínio absolutamente sem regras, porque os Estados continuam a estar sujeitos a um conjunto de vinculações que são relevantes e que são decorrentes das normas de direitos humanos, da finalidade da Convenção de Genebra de 51, de jurisprudência, etc. Por isso, há determinados princípios que estes processos de determinação devem acautelar. Não devem criar obstáculos ao acesso da proteção de determinação, nem físicos, nem jurídicos, portanto, têm que ser processos acessíveis e têm que ser processos claramente estabelecidos e descritos na lei e designadamente como, e há princípios fundamentais, independentemente do que quer que os Estados digam, como, por exemplo, o princípio do non-refoulement, o princípio da confidencialidade e também a possibilidade de reagir a decisões desfavoráveis. Portanto, têm que ser processos justos e eficazes. Como imaginam, o processo de asilo é um processo que tem especificidades muito concretas. Por um lado, há limitações do meio de prova. Também os meios de prova podem não estar disponíveis. É um processo complexo porque agrega fatores que, sendo legais, acabam por também envolver fatores culturais, fatores linguísticos, que também têm de ser levados em conta. E depois implica um juízo prospectivo, porque o que vai estar em causa na análise do procedimento de asilo é também a análise de um risco futuro. Caso o requerente regresse ao seu país de origem, é preciso analisar qual é esse risco. Assim, no âmbito dos procedimentos a aplicar, existem duas fases. A primeira que é o estabelecimento dos factos, e depois a análise jurídica dos requisitos e enquadrá-los no âmbito da proteção prevista na Lei de Asilo, no caso português, que é o Estatuto de Refugiado ou a proteção subsidiária. E os critérios jurídicos mais relevantes são estes que aqui refiro: o ónus da prova, a credibilidade, que é um mecanismo muito interessante, e depois, claro, o princípio do benefício da dúvida. Mas é também importante aqui a situação nos países de origem. Não é a primeira fonte de informação deverá ser sempre o próprio requerente, a sua história, a sua narrativa, a descrição dos factos. Isto porque pessoas da mesma cidade, no mesmo país, podem ter histórias completamente diferentes, os fundamentos não têm que ser todos iguais e, portanto, têm que ser analisados individualmente. E aí a situação nos países de origem é determinante também para verificar da credibilidade. E é um apoio muito importante para quem analisa e quem faz a instrução do processo, conhecer a situação no país de origem, a situação política, a situação económica, a situação social, e, portanto, habitualmente isto não acontece no âmbito dos outros processos, mas em processo de asilo são aspectos realmente importantes. A proteção em Portugal, eu coloquei aqui uma longa história, porque apesar de não ser um tema muito falado até há poucos anos atrás, a verdade é que o nosso contexto, e pelo menos há estudos desde a Segunda Guerra Mundial, relativamente à passagem, não à permanência, mas à passagem de refugiados por Portugal. Esta imagem, gostaria também de vos falar um bocadinho dela. Esta imagem tem a ver com esta perspectiva da dimensão integrada da proteção. Porque se até aqui falei sobretudo do estatuto legal, para além do estatuto legal, a proteção deve abranger também o acesso ao território, sem isso não é possível chegar ao procedimento, identificação das necessidades de proteção, o acolhimento, a liberdade de circulação, o acesso à saúde, à educação, ao trabalho. Portanto, temos aqui uma dimensão integrada de proteção que vai para além do estatuto legal e além de que a nossa lei de asilo também pensou a proteção dessa forma. Quanto ao contexto,
é verdade que tem havido um aumento quantitativo de pedidos de proteção. Em 2022 foram apresentados 2.136 pedidos, em 2023 2.565 e até ao dia de hoje foram apresentados 1.631. Ora, até ao fim do ano esperamos chegar a cerca de 2.000 pedidos. Eu estou a referir esta questão do número de pedidos para também clarificar a inexistência de discursos alarmistas quanto às necessidades de limitação de refugiados, ou até aquele discurso de estamos a ser invadidos por refugiados. Como a professora Constança referiu, Portugal permanece como um dos países da União Europeia com o menor número de pedidos anualmente de proteção. E basta comparar com a França e com a Espanha, mesmo aqui ao lado, que registaram 160 e tal mil cada país por ano. Portanto, Portugal, com cerca de 2.000 pedidos de proteção por ano, não merece nem faz sentido qualquer tipo de discurso alarmista. Até ao momento, tem havido uma posição favorável ao acolhimento de refugiados. Também Portugal tem sido um exemplo relativamente à diversificação do conceito de proteção, para além do estatuto de refugiado, da proteção subsidiária, tem participado nos mecanismos de solidariedade da União Europeia, a recolocação, acordos no âmbito dos resgates humanitários no Mediterrâneo, os menores em campos de refugiados na Grécia, também na evacuação humanitária do Afeganistão, vistos de estudantes da Síria e, mais recentemente, a proteção temporária a cidadãos provenientes da Ucrânia. Além disso, tem também um programa, participa num programa de reinstalação, que é um mecanismo de proteção e uma das soluções duradouras. Esta diversificação do conceito de proteção é, no fundo, um reconhecimento de que a proteção vai para lá do asilo, há outras necessidades patentes de proteção e, portanto, tenta dar uma resposta realista às situações que vão acontecendo no mundo, realista e funcional. Por último, o contexto de Portugal, ultimamente, tem sido também muito marcado pelas alterações institucionais. Com a extinção do CEF para a AIMA, isso teve um impacto muito grande, e, enfim, tem sido uma transição, foi uma transição difícil, foi uma transição demorada, e certamente tem acompanhado os meios de comunicação, que também têm sido muito, muito críticos quanto a esta alteração institucional. Iremos falar sobre o perfil dos requerentes espontâneos em Portugal, os tais 2.000 que eu vos falei, mas também dos refugiados reinstalados que chegam anualmente a Portugal e que rondam cerca de 300 pessoas. Iremos analisar a lei do asilo e, tal como a professora Constança referiu, prevêem-se grandes alterações a médio prazo, mas para já é com esta lei que trabalhamos, é uma lei muito interessante, parece muito clara, mas nem sempre o é, e decorre da transposição das diretivas que foram anteriormente estabelecidas no âmbito do Sistema Europeu Comum de Asilo. Finalmente, relativamente à proteção, quais são as soluções? E esta é, claro, a grande pergunta. Estamos a falar cada vez mais de situações que se prolongam no tempo, são situações que geram refugiados e que os mantêm nessa condição. Como eu referi há pouco, a questão, a vulnerabilidade dos refugiados não é um estado permanente, mas quando as situações permanecem sem solução, na prática, a manutenção do seu estado acaba por gerar outro tipo de problemas. E, finalmente, a menção às soluções duradouras. São referidas no Estatuto do Acnur de 1950, que enquadra todo o seu mandato como abrangendo a procura de soluções permanentes.
E as soluções permanentes e duradouras são estas três: o retorno voluntário, que é a melhor solução, mas nem sempre execuível, e que implica o retorno livre, voluntário e em segurança. A integração no país de acolhimento, com acesso verdadeiramente a direitos nesse país, e a reinstalação, que é a solução que acaba por ser mais interessante e que significa que quando que há uma reinstalação num segundo país de asilo, quando a integração no primeiro país de asilo é impossível, por várias razões, ou porque também não têm segurança nesse país, ou porque esse país não consegue garantir integração. E, como nós sabemos, o primeiro impacto e a primeira reação em termos de fuga são os países limítrofes à localização da crise ou das causas da perseguição. Conseguimos perceber que muitas vezes a reinstalação é realmente a única solução. Finalmente, antes de terminar, eu gostaria apenas de sublinhar esta questão de que o direito de asilo e o direito à proteção é um direito humano. Como vimos, é um direito bem sedimentado e estabelecido no direito internacional, na legislação europeia e nacional. E às vezes nós esquecemos que o direito de asilo não protege apenas aqueles que são hoje perseguidos, mas também aqueles que ainda não sabem que o virão a ser. Obviamente, a grande limitação aqui é a obrigação da cooperação e da solidariedade internacional, que não existe, e que, portanto, mais uma vez, cria aqui respostas diversificadas e nem sempre muito adequadas a esta questão, e apesar de inúmeras resoluções da Assembleia Geral das Nações Unidas. Chamo também a atenção, e por isso coloquei aqui este parágrafo, esta frase da Sadako Ogata, que foi alta comissária das Nações Unidas para os Refugiados na década de 90, porque esta frase estabelece a relação entre o asilo e os direitos humanos, que é uma relação total, porque os direitos humanos constituem o cerne da determinação do estatuto de refugiado. Portanto, se o asilo é um direito humano, faz parte também de todos os outros direitos humanos, e na prática, sem o direito de asilo, esses direitos também não podem ser exercidos. A professora Constança fez a contextualização no âmbito da situação global e ainda bem que o fez, porque ela foi muito clara quanto à necessidade de contextualizar as estatísticas e as informações. Porque sem essa contextualização e sem essa compreensão, mais uma vez, fica uma discussão um bocadinho coxa, sem a informação devida. E, finalmente, a questão entre a abordagem humanitária e as soluções políticas. Nesta matéria, existe muitas vezes a ideia de que estamos, sobretudo, a falar de soluções humanitárias, mas isso não é verdade. As questões que o direito de asilo suscita merecem e são passíveis de soluções no âmbito político. A solução ou a assistência humanitária não é a solução, ou pelo menos não reside apenas, não é apenas a solução para as crises humanitárias, mas, sobretudo, soluções políticas. Porque se a ação humanitária não estiver inserida num quadro mais alargado, num quadro estratégico, num quadro político que ataque ou as raízes do conflito, ou as situações que levam a essa fuga, e aqui não apenas no país de origem, mas também nos países de trânsito e nos países de acolhimento, ao garantir a proteção, acaba por não ter qualquer resultado. A abordagem humanitária tem a ver também com uma ideia e uma percepção que as pessoas têm e que acaba por limitar ou retirar esta abordagem mais humanitária a estas questões.
Nós temos que olhar para os refugiados como pessoas, são, e não como uma categoria específica que a lei protege ou que um procedimento há de garantir proteção, ou como uma categoria absolutamente genérica. E eu creio que todos ficamos muito chocados quando vemos algumas imagens na televisão, precisamente por isso, porque uma coisa é um discurso um bocadinho intelectual relativamente aos refugiados, e outra é falar com as pessoas, conhecer as pessoas e ter esta abordagem um bocadinho mais empática e de compreensão relativamente aos refugiados. Eu estou a dizer isto, mas eu própria, ao longo desta apresentação, falei sempre dos refugiados de forma muito genérica, mas gostaria de deixar aqui também esta perspectiva para que depois iremos desenvolver. Este é o meu contacto, para o caso de terem alguma dúvida, alguma questão. Eu falei um bocadinho depressa, peço desculpa, mas estava aqui a tentar não vos ocupar muito o tempo, mas o suficiente para ficarem com vontade de participarem nas aulas e frequentarem a pós-graduação. E agradeço a vossa paciência, claro. Obrigado, professor. Por favor, volte só a colocar o contacto. Não retive. Ai, peço desculpa. Então eu digo, é Mónica, eu vou escrever aqui, pode ser? Perfeito, professor. Sim, 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 sim. Agradeço. Eu peço desculpa, é que eu tirei, realmente tem Sim, razão. sim. Sim, sim. Acabei a... Obrigado, Pronto, já professora aqui Mônica. está. Nada, sempre às ordens. Obrigado, sim, professor. Não sei se tenho tem vários- alguma questão. Eu tenho vários e-mails deixados na conta da professora Mônica. Não percebi, peço desculpa. Doutora Mônica, eu disse, eu tenho um e-mail deixado na doutora Mônica, a doutora não respondeu. Depois eu vou fazer lembrar de novo. Ok, Irmã. ok. O aluno da doutora da pós-graduação em 2022. Ok. Ok, obrigado. Nada, então. Professora Constança está sem som. Desculpem lá, estava aqui a falar sem som. Bem, tendo em consideração já o adiantado da hora, eu gostaria de me despedir aqui, de agradecer à professora Mónica Farinha e estimular todos os que estão aqui ainda presentes. Podem consultar as informações da pós-graduação no site da Autónoma Academy e será um gosto encontrar-vos nesta pós-graduação. Ela tem duração de um semestre, 4 meses, em regime pós-laboral, e, portanto, inicia-se normalmente na primeira semana de novembro, e, portanto, com isto despedindo todos e continuação de uma boa noite a todos e até à próxima. Boa noite, Beijinhos. obrigado, professor. Muito obrigado, Obrigado. doutora Constança noite. Urbano de Sousa. Obrigado, Deus doutora Mónica Farinha. Obrigado. Não faço o convite para a Obrigada. próxima edição, porque já sei qual é que é a vossa resposta. Está Portanto, bem. olha que bem, cá estaremos novamente. Foi um prazer e um gosto enorme ver-vos. Adeus, Até uma adeus, próxima adeus. oportunidade. Boa noite Beijinhos, e obrigado. beijinhos, beijinhos. Beijinhos.